Vou te encontrar, me preencher quando ouvir a tua voz ao amanhecer. Oração da manhã. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Sejam bem-vindos à Oração da Manhã. Uma alegria estarmos juntos aqui, começando mais um mês, dia 1º de abril, e começando também esse dia junto aqui com a minha irmã. Bom dia, Nilma. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. É um prazer estar aqui com vocês, iniciando mais uma manhã de oração. Aí pegando aí a palavra de Deus, se preparando para rezar com a gente nessa manhã, acompanhando aqui a liturgia do dia. Nós estamos meditando sempre o Evangelho do dia. Quero dar um bom dia também para quem nos acompanha pela Rádio Anunciadora, da Arquidiocese de Niterói, e dizer que hoje, terça-feira, é um dia muito especial também, que nós vamos começar uma nova temporada logo mais à noite no programa Mulheres. Isso mesmo, estávamos já com saudade do nosso programa. Na semana passada a gente teve uma noite maravilhosa, uma noite muito linda, a Noite Florescer, e a gente já estava com saudade do nosso programa, né, Nilma? Sim, já estávamos ansiosas, por esse momento. Demos essa parada, mas é bom também para a gente se renovar. Verdade. E vir com novidades, coisas diferentes, para vocês, mulheres, nossas amigas que nos acompanham de casa. Com certeza. E você que já participou com a gente na semana passada na Noite Florescer, sabe que a gente vai vivenciar esse ano bem juntinho da nossa mãe, da Virgem Maria, e vamos usar bastante essa blusa Filha de Maria, vamos propagar bastante isso com essa missão que Nossa Senhora também nos confiou de gerarmos, de estarmos vidas durante todo esse ano para o Reino de Deus. Então, acompanhe com a gente logo mais à noite no nosso canal no YouTube, tá bom? Então agora vamos rezar, pegar a palavra de Deus e ouvir aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Senhor Jesus, queremos já nesta manhã entregar a Ti o nosso coração, tudo o que se encontra nele, apresentamos a Ti, para que o Senhor já venha cuidando desse início desse dia, já vá recebendo tudo aquilo que nós temos a fazer hoje, todos os nossos afazeres, trabalho, todos os compromissos que temos, coisas a serem resolvidas, apresentamos e deixamos em Tuas mãos, para que o Senhor venha já nos conduzindo, para que possamos ouvir somente a sua voz, nos conduzindo em todas as resoluções de problemas, de situações que temos que resolver. E neste momento de oração, Senhor, apresentamos o nosso coração, para que o Senhor venha renovar, para que o Senhor venha preencher com a Tua graça, com a Tua bondade, com o Teu amor e com a Tua misericórdia, que possamos estar com os ouvidos abertos a tudo aquilo que o Senhor tem a nos falar, a tudo que o Senhor tem a nos dizer nesse dia de hoje. Qual é o ensinamento que o Senhor tem para nós nesse dia? Queremos Te ouvir, Senhor, queremos confiar, queremos nos abandonar em Ti e na Tua presença. Queremos ser completamente, queremos deixar o nosso coração entregue, a nossa família, a nossa vida, o nosso trabalho, nossos filhos, tudo, Senhor, queremos deixar em Ti neste dia. Senhor, peço que o Senhor venha sobre cada um que acompanha conosco, através da TV, através da rádio, que o Senhor possa agora, com a Tua destra poderosa, derramar sobre cada um Teu Espírito Santo, preenchendo, abrindo os corações, dando o discernimento, a sabedoria, o entendimento daquilo que o Senhor tem a nos dizer hoje. Pela intercessão da nossa mãe, a nossa rainha,
Maria Santíssima, que ela possa vir em nosso auxílio, já transformar em prece tudo que se encontra em nosso coração para entregar a Ti, Jesus, para que Tu possas realizar a Sua obra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Irmão, minha irmã, vamos pegar a palavra de Deus e abrir no Evangelho de São João, capítulo 5, versículos de 1 a 16. João, capítulo 5, versículos de 1 a 16. Já estamos na 4ª semana da Quaresma, esse tempo onde o Senhor tem feito tanto para nós, não é verdade? Nos chamando à intimidade com Ele, à conversão, ao arrependimento, à busca de uma vida nova, a uma disciplina de oração, ao autocontrole, autodomínio através do jejum também, das penitências, das abstinências, de tudo aquilo que nós estamos fazendo e entregando ao nosso Deus. Vamos meditar juntos João capítulo 5, versículo 1. Diz a palavra de Deus: Depois disso, houve uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Há em Jerusalém, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, que tem 5 pórticos. Nesses pórticos jazia um grande número de enfermos, de cegos, de coxos e de paralíticos, que esperavam o movimento da água. Pois de tempos em tempos, um anjo do Senhor descia ao tanque e a água se punha em movimento. E o primeiro que entrasse no tanque, depois da agitação da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Vendo-o deitado e sabendo que já havia muito tempo que estava enfermo, perguntou-lhe Jesus: Queres ficar curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto vou, já outro desceu antes de mim. Ordenou-lhe Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. No mesmo instante, aquele homem ficou curado, tomou o seu leito e foi andando. Ora, aquele dia era sábado, e os judeus diziam ao homem curado: É sábado, não te é permitido carregar o teu leito. Respondeu-lhes ele: Aquele que me curou disse: Toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: Quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? O que havia sido curado, porém, não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado da multidão que estava naquele lugar. Mais tarde, Jesus o achou no templo e lhe disse: Eis que ficaste são. Já não peques, para não te acontecer coisa pior. Aquele homem foi então contar aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Por esse motivo, os judeus perseguiam Jesus, porque fazia esses milagres no dia de sábado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Seja a palavra de Deus, em sinal de respeito. Diz aqui a palavra de Deus que depois disso que antes, no capítulo 4, vai falar sobre a cura do filho de um oficial, né? Ele manifesta ali a sua fé, ele acreditou em Jesus e o seu filho foi curado, e também vai dizer no versículo 53 que creu ele e toda a sua casa, toda a sua família. Foi o segundo milagre que Jesus fez depois de voltar da Judéia para a Galileia. Então Jesus faz esse milagre antes, na cura do filho de um oficial, e depois ele parte, né, vai para a festa dos judeus, chega a Jerusalém, e ele ali em Jerusalém, junto à porta das ovelhas, como diz aqui, havia um tanque chamado Betesda, que tem 5 pórticos. Ali, de tempos em tempos, vai dizer a palavra de Deus que o anjo do Senhor vinha, e no movimento das águas, aqueles que se aproximavam primeiro, o primeiro que chegasse era curado. E havia um homem que estava ali há 38 anos, paralítico, e não conseguia se mover, não conseguia chegar até a água, não conseguia ser curado. Há 38 anos ele estava ali vivendo essa situação. Diz aqui no versículo 5, ele estava ali, naquela situação, há 38 anos, ali naquele pórtico, tentando
há 38 anos. Porém, por mais que ele estivesse esperando, tentando, ele não estava, porque ele estava parado, ele não estava fazendo nada, ele só estava esperando a coisa acontecer. E quando Jesus, o próprio Jesus, chega diante dele, Jesus faz uma pergunta que hoje Jesus faz para mim e para você. Você quer ficar curado? Você quer ficar curada? Sim ou não? É a pergunta que Jesus faz para aquele homem. É a pergunta que ele hoje faz para mim e para você. Curado das nossas enfermidades físicas, emocionais, espirituais, curados dos nossos medos, da ansiedade, da angústia, da paralisia, da cegueira, da surdez espiritual. Você quer ficar curado? Você quer ficar curado? Do desânimo, da apatia, por você muitas vezes não conseguir realizar algo que você gostaria de realizar. Você quer ficar curado, meu filho? Você quer ficar curada, minha filha? Jesus hoje pergunta para nós. Então aquele homem respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Eu não tenho ninguém que me coloque no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu vou, já outro desceu antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Faça a tua parte. Levanta-te. É uma ordem, diz aqui a palavra de Deus, ordenou Jesus. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Jesus não perguntou para aquele homem qual era a dificuldade dele de se colocar com envolvimento. Jesus perguntou: você quer ficar curado? E ele responde com uma justificativa de ainda não ter conseguido. Quantas vezes o Senhor está falando com a gente: meu filho, minha filha, vá lá, faça isso. Eu quero te curar, eu quero te libertar, eu quero te dar algo novo na sua vida. Mas a gente fica assim, mas... sabe, é porque as dificuldades são muitas. Quantas vezes a gente fala assim, pessoas falam: mas o emprego está difícil de conseguir, eu não consigo um emprego, estou há tanto tempo desempregado. Mas aí pergunta assim: você está procurando? Não, é porque eu já tentei, há 15 anos atrás, eu coloquei um currículo, tá, mas e hoje? Você está fazendo o quê? Você está há quanto tempo parado como esse homem estava? Paralisado. Paralítico, além de paralítico, paralisado, estagnado na sua, na sua passividade. Muitas vezes a gente está no estado de letargia. Esses dias me mandaram uma mensagem e eu falei assim, gente, é inacreditável, né? Mandaram para um rapaz assim: você pode vir na entrevista de emprego amanhã às 10 horas da manhã? Sabe o que ele respondeu? E esse horário não vai dar não, porque eu vou estar dormindo. Que loucura é essa? Você quer um emprego, mas você quer ficar ali parado, estagnado. Tem que ser na hora que você quer, tem que ser... e até queria um emprego, sabe o que é? Mas assim, de 8 às 6 é muito tempo para trabalhar, de 9 às 6 é muito tempo para trabalhar, né? E faz uma prova de concurso, você calcula as horas semanais, assim, não vai estar valendo a pena não, porque eu tenho que trabalhar muito. Quantas pessoas hoje pensam assim, dessa forma, têm essa realidade, que não querem se esforçar para viver a graça que o Senhor quer derramar. Uma palavra que nós podemos lembrar aqui, lá no livro de Gênesis, é quando Abraão vai sacrificar o seu filho Isaque. Ele vai cumprindo a ordem de Deus. Ele não sabia o que ia acontecer. Deus pede para que ele sacrifique o seu filho único. E nós sabemos que Abraão esperou muito tempo para ter um filho. Ele espera muito tempo a promessa se cumprir. Desde quando ele é chamado até de fato ele ter um filho com Sara, demora muito tempo. E então quando nasce o filho da promessa, ele no meio ali do caminho ainda tem um filho com sua escrava, né, com a sua serva, com Agar, nasce Ismael, não era ele. Depois Deus fala para ele: mas não é esse que é o filho da promessa. Se eu falei que vou cumprir, não adianta você tentar ir por outro meio. Espera o tempo que eu vou agir. Agora faça aquilo que eu estou mandando você fazer. E aí ele vai, depois que Isaac nasce, Deus dá a ordem para sacrificar depois de tantos anos, e ele fica: e agora? Eu vou sacrificar o meu filho, já que Deus está mandando. Pela fé, ele vai. Então, quando chega já naquele momento, quando ele levanta sua mão sobre o seu filho, o anjo do Senhor aparece e fala: não faça isso, basta. Não faça isso, Abraão. E ele tem ali o animal que Deus providencia para que ele possa imolar e sacrificar. Veja, Deus providenciou.
Abraão depois dá aquele lugar, esse nome, né, de que Deus provê. Ele dá aquele lugar onde aconteceu o sacrifício, esse nome de que Deus provê, Deus providenciará, Deus dá provisão, nada nunca vai faltar. Então veja, se Deus providenciou lá, Ele vai providenciar para a nossa vida. Hoje aqui, já no Novo Testamento, a gente vendo um paralítico vivendo essa situação, há 38 anos vivendo essa situação, e Jesus chega ali e fala para ele, é agora, chegou o momento da graça, chegou o dia da sua cura, chegou o dia, né? Jesus chega para ele, você quer ficar curado? Gente, ele podia falar imediatamente, sim, Senhor, eu quero, me cura, né? Não, mas você sabe o que é? Sabe por que eu estou assim? Meu irmão, minha irmã, vamos parar de apresentar justificativas para o Senhor. O nosso fundador falou no retiro, no Kairos de Cura e Libertação que nós tivemos no dia 23, ele falava sobre vocações que já estão sendo despertadas. No final do ano nós vamos ter um encontro vocacional, a Divina Luz, no mês de outubro. Mas as vocações já estão sendo despertadas. Não arrume desculpa para o Senhor. Não pense assim, mas daqui a não sei quanto tempo, quem sabe, agora não. É porque, sabe por quê, Jesus? Eu preciso ainda me formar, eu ainda preciso me casar, eu ainda preciso ter filho, eu preciso de um outro emprego, eu tenho que fazer minha terceira faculdade, eu preciso não sei o quê. E a gente vai dando desculpas, protelando, dizendo algo para o Senhor, quando muitas vezes Ele só espera um sim, como Ele falou com esse homem. Você quer ficar curado? Sim, Senhor, eu quero. Sim, Senhor, eu quero. E quantas justificativas nós estamos apresentando para Deus? Eu quero um novo emprego, mas está fazendo por onde? Está procurando? Está se especializando? Está buscando se atualizar? Não, estou parado no mesmo lugar. Então, como é que você quer uma promoção? Como é que você espera algo melhor, não é? Eu quero muito me casar, mas e aí? A gente está noivo há 20 anos, mas e aí? É que a gente ainda não tem as coisas. Sabe, Deus, eu já deu a palavra, vai lá, faz, tenha um ato de fé, de confiança. Mas fica assim, não, sabe o que é? Que ainda não é o momento, porque a mãe dele ainda não ajudou, a mãe dela não ajudou, porque a nossa casa não sei o quê, porque a casa que a gente tem ainda não tem tudo, a gente ainda está esperando a casa ficar toda pronta para a gente casar. A gente vai dando justificativas, a gente vai dando desculpas para Deus, vamos lá, Deus está falando para você agora assim, vamos lá cuidar da saúde, não é? Procurar um bom médico, procurar fazer uma atividade física, busca aí cuidar do seu corpo, está dando problema, começa a dar problema aqui, dá problema ali, começa as coisas tudo a pifar, né? Aí, vai lá, faz a sua parte. E sabe o que é, Jesus? Não vai dar não. Mas ele pergunta, você quer ficar curado? Você quer mais disposição? Você quer ter mais ânimo para as coisas? Quer viver melhor? Quero, mas sabe o que é? Que não vai dar esse ano não. Esse ano não vai dar, vamos deixar para o ano que vem fazer isso, porque eu estou muito ocupado. Meu irmão, minha irmã, vamos parar de dar respostas para o Senhor que Ele não está perguntando para a gente quais são os problemas que a gente está tendo, quais são as dificuldades que a gente está tendo. Não, eu vou melhorar, minha vida de oração, mas sabe o que é? Eu ainda não consigo, porque o meu horário de trabalho é difícil, porque eu chego muito tarde, sabe? Eu tenho que dormir, eu tô muito cansado, mas também eu tenho que cuidar da minha mãe, do meu pai, do meu filho, do meu cachorro, do periquito, do papagaio, arrumei outro gato agora para cuidar, e aí minha vida de oração tá ficando um pouco difícil, Jesus está perguntando, você quer ficar curado? Sim ou não? Quais são as respostas que nós estamos dando para o Senhor, que não é a resposta para aquilo que Ele está perguntando, não é? Quais são as desculpas? Qual é a nossa letargia, a nossa paralisia, a nossa cegueira? Que o Senhor possa nos curar nessa manhã, retirando isso de nós e nos preenchendo com a sua graça. O Senhor nessa manhã libera para nós uma palavra de cura, uma unção de cura, e que possamos assim receber. E também não ficarmos incomodados por aquilo que Deus faz, porque também tem isso. Às vezes Deus realiza a obra e a gente fica assim, mas será que ela merece? Ele merece? Casou, mas não está pronto para casar não. Esse povo aqui, que fica reclamando depois, os judeus, né, ficavam falando assim, mas é sábado.
Não é permitido ser curado no dia de sábado, não. Não é permitido carregar o teu leito no dia de sábado, não. Jesus não podia ter curado esse homem, não. Às vezes a gente fica se incomodando com aquilo que o Senhor está fazendo com as pessoas à nossa volta. E a gente esquece de reconhecer que há um milagre diante dos nossos olhos. Muitas vezes há um milagre diante dos nossos olhos e nós esquecemos de louvar, de agradecer e de reconhecer o poder de Deus. Feche um pouquinho seus olhos agora, meu irmão, minha irmã, se você assim puder. Senhor, nós queremos nessa manhã pedir perdão a Ti por todas as vezes que protelamos a nossa ação, o nosso comportamento, a nossa reação diante de um chamado, diante de uma palavra Tua, diante de uma ordem Tua, Senhor. Quantas coisas estamos procrastinando, deixando para depois. Nós pedimos, Senhor, a Tua graça de não deixar para o amanhã, mas de ver o hoje. Também com o Santo Expedito, né? Coloca isso, interceder, e que Santo Expedito também possa interceder por nós. E ele nos ensina isso. O amanhã não, depois não, hoje. Senhor, dai-nos a graça de termos uma disciplina na oração, de sermos mais determinados a fazer aquilo que o Senhor nos orienta, nos conduz. Você que precisa estudar, Senhor, vai acolhendo esse teu filho, a tua filha, que precisa dessa disciplina. Meu irmão, minha irmã, entrega isso para o Senhor e fala: Senhor, me ajuda a ter essa disciplina. Você que precisa cuidar da sua saúde, fala: Senhor, me dá essa determinação para fazer isso. Eu preciso fazer os meus exames, preciso procurar um bom médico. Senhor, minha vida de oração está parada, está paralisada, eu preciso de ajuda, Senhor. Eu quero ficar curado. Eu quero, Senhor, eu quero ter essa ousadia, essa determinação, essa ação de levantar, tomar o meu leito, carregar ali o meu leito e andar. E não ficar parado, não ficar parado. Conceda-me, Senhor, essa determinação, essa ousadia, essa coragem. Vem, Senhor, sobre mim com teu Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, nessa manhã, peça ao Senhor que essa seja a palavra, seja o versículo que do teu coração possa durante todo esse dia. É o Senhor falando: levanta-te, toma o teu leito e anda. Essa é a ordem que o Senhor te dá. Ele não te nega a cura, Ele não te nega os milagres, Ele não te nega nas graças que Ele tem para derramar na tua vida. Mas Ele precisa que você escute essa ordem que Ele diz, essa ordem que Ele te dá. Nesta manhã, levanta, toma o teu leito e anda. Vai, porque eu estou contigo. O Senhor a todo instante Ele fala. E é você crer, é você confiar, é você abandonar naquilo que Ele te pede, na ordem que Ele te dá. Nesta manhã que você possa sair, que você possa refletir e falar para o Senhor várias vezes: Senhor, eu quero fazer a tua vontade, mas verdadeiramente levantar com o seu leito e seguir, ouvindo a ordem que Deus te dá, ouvindo a ordem que Jesus te dá e seguir, para que as graças possam ser derramadas, para que as curas aconteçam, para que os milagres possam acontecer na tua vida, na tua família, naquilo que você pede, naquilo que o Senhor sabe que você necessita neste momento, confiando na vontade dEle. Irmão, irmã, saia desse estado de inércia, de frustração, de letargia, de passividade. O Senhor hoje está diante de você para te curar, para te dar ânimo, para te dar coragem, para te fazer sair desse lugar onde você está há muito tempo parado, estagnado.
sem mudar nada na sua vida. Que nesse tempo de quaresma seja realmente esse tempo onde você vai começar um sacrifício novo, algo que você precisa fazer para sair desse lugar, algo que muitas vezes vai te custar, algo que vai exigir um pouco mais de você, mas você precisa fazer um esforço, como esse homem fez. Esse homem recebeu uma ordem de Deus para que ele se levantasse. Jesus não levantou. Jesus não pegou na mão dele e levantou ele. Jesus falou: levanta-te, porque você precisa fazer a sua parte. Você pode, você é capaz. Eu estou aqui com você, mas eu quero que você faça. E é essa a ordem de Deus hoje para nós. Que possamos nos levantar. Que possamos ter esse espírito de ousadia, de coragem, de determinação. Renunciamos a toda a inércia, a toda essa paralisia espiritual, a toda essa paralisia física. Cura-nos, Jesus. Cura-nos, Jesus. Recebemos, tomamos posse dessa unção de cura nessa manhã, dessa unção de milagres. Pessoas também que estão recebendo uma cura física nesse momento. Você que está, desde que começamos essa leitura, você viu ali nesse paralítico uma enfermidade física que você tem. E você pediu para que o Senhor te curasse. O Senhor está te curando nesse momento. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Glórias e louvores a Ti, Senhor. Glórias e louvores a Ti, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos por essa manhã, por essa palavra, pela Tua ação no meio de nós, por essa cura concedida. Muito obrigado, Jesus. Obrigada, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Amém. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Vamos tomar posse dessa palavra do Senhor, tomar posse da graça dele que é derramada hoje para cada um de nós. Não é mesmo, irmã? Sim, e é preciso confiar, é preciso tomar posse, porque a palavra fala isso, e a palavra é viva, é verdadeira, é promessas de Deus. Então você precisa confiar e se abandonar, deixar-se levar, né? Pela vontade do Senhor, para que tudo possa acontecer conforme a vontade dele. Amém. Amanhã a gente volta com a oração da manhã, aqui às 9 horas. Lembrando que hoje às 15 horas também tem o Terço da Misericórdia. E logo mais à noite nós temos a estreia do nosso programa Mulheres. Opa, estamos de volta! Estaremos de volta aí. Bota muitos corações agora, falar que nem dentinho na pandemia. Aquele lugar. Bota coração! Bota corações, gente. Estamos de volta. Mais tarde esperamos por você. Sempre nossas convidadas especiais, né? Esperamos por você junto conosco mais tarde, no retorno, na estreia do programa das mulheres. Grande expectativa! Muitas! E minhas irmãs, não existe programa Mulheres sem a participação de vocês, tá? O nosso programa é ao vivo, verdade, com vocês, pra vocês. Então, a gente espera por vocês logo mais à noite aqui no nosso canal no YouTube, tá bom? Prepara pipoca, um sofazinho, brigadeiro, opa, né? Mas também a palavra de Deus para você meditar com a gente e rezar logo mais à noite, tá bom? Vai ser uma alegria, a gente espera por vocês. Deus abençoe, um ótimo dia para você e para toda a sua família. Até mais tarde, né? Isso aí, ó, um bom dia, fique com Deus, tomando posse de tudo que foi falado aqui e até mais tarde nos encontramos no programa das mulheres.